Spirit, o Corcel Indomável. Essa é a animação que com certeza tem as melhores músicas dentre todos os filmes da DreamWorks. Se você acha que eu vou ser domesticado, está muito enganado. Não vou desistir, eu não pretendo desistir, não. eu amo Spirit. Ontem à noite me deu uma vontade gigantesca de assistir Spirit novamente e aí eu fui lá e entrei na Netflix. Mas, pra minha surpresa, não tinha o filme do Spirit lá. Só que eu achei algo, no mínimo, curioso. Uma série de 7 temporadas chamada Spirit Cavalgando Livre. E também achei um filme chamado Barbie e as Suas Irmãs em uma Aventura de Cavalos, que não tem absolutamente nada a ver com esse vídeo, mas eu achei o título muito engraçado. Bom, de qualquer forma, eu dei uma passada nos episódios dessa tal série do Spirit, porque por mais que tenha 7 temporadas, cada uma tem, sei lá, 5 episódios. E aí, depois de ter assistido todas as 7 temporadas em 7 minutos, eu preciso que vocês entendam o que tá acontecendo aqui. Eu fiz um vídeo muito antigo sobre Spirit aqui no canal, naquela época que eu não ligava pra câmera, tava toda desfocada, tá horrível aquele vídeo. É muito ruim. Então, aproveitando que eu já não estava gostando daquele meu vídeo antigo, e que agora também eu entendi que essa nova série se trata das aventuras do filho do Spirit, eu sou o Imaginago e sejam bem-vindos ao único canal no YouTube que faz testes de DNA nos personagens pra saber quem são os seus pais. Eu preciso realmente repensar minha vida. Prepare a sua mente porque hoje você vai descobrir quem é o pai do Spirit e por que ele estava na sua cara o filme inteiro e você nem percebeu. Além de entender como que o filme se conecta com essa nova série aí do filho dele. Porque o filho dele tem o mesmo nome, né? É o quê? Spirit Jr. O negócio é o seguinte, como eu falei aqui, eu já fiz um vídeo mostrando quem é o verdadeiro pai do Spirit. O único pai do Spirit, né? E como essa aqui é uma das minhas melhores teorias, eu não gostaria que ela ficasse jogada lá atrás, no vídeo desfocado, todo zoado. E é por isso que hoje eu vou revisar aquela minha teoria antiga, melhorar o que estava faltando e conectá-la com a série da Netflix, que é completamente bizarra. Spirit é uma animação que todo mundo conhece, que conta a história de um cavalo chamado também de Spirit, e se passa lá no Velho Oeste americano. O filme mostra pra gente a crueldade feita pelos homens sobre os cavalos da natureza. Só que a gente não sabe nada sobre o pai do cavalo Spirit. Nós temos a mãe dele, que claramente participa de boa parte do filme, mas não há nenhuma evidência de onde possa estar o pai do Spirit. Ou será que há? A única menção mesmo claramente sobre o pai do Spirit é quando ele tá no início do filme contando exatamente como que ele virou o líder do seu bando. Assim como meu pai, antes de mim, tornei-me o líder do meu bando. E eu, sendo uma pessoa extremamente curiosa para coisas extremamente relevantes, resolvi entrar na internet e pesquisar o máximo possível sobre o pai do Spirit. O cara foi o líder do bando, ele devia ser alguém importante. Por que cortaram ele do filme? A gente pode perceber, inclusive, que o Spirit nasceu sem conhecer o seu pai. Afinal, quando vemos a mãe dando a luz pro Spirit, ela tá sozinha, não temos nenhuma figura do pai ao redor. Mas eis que eu estava procurando mais informações sobre todo esse universo aí de Spirit e encontrei na internet um livro. Pois é, um livro chamado Esperanza, Spirit of the West. Traduzindo fica Esperanza, o Espírito do Oeste. Esperanza é o nome da mãe do Spirit. E o livro conta justamente a história da Esperanza e de como ela conheceu o pai do Spirit. Nele é revelado que o pai do Spirit é um corcel negro da cor de um carvão. Ele se chama Strider. E a sua história resumida aqui do livro é a seguinte. Alguns anos antes do Spirit nascer, Esperanza, a mãe dele, e o seu bando estavam em um lugar muito distante de onde o filme Spirit se passa. E os líderes desse bando da mãe do Spirit eram, na verdade, os pais dela. Ou seja, a mãe do Spirit era uma princesa. No caso, agora, ela é a rainha do bando. Líder, né? Não rainha. Mas a mãe do Spirit não tinha muitas habilidades de liderança. Na verdade, no momento em que seus pais morrem, ela entra numa espécie de depressão. E a consequência de um bando sem um líder, ou pelo menos de um líder com depressão, foi a morte de diversos membros ali do grupo. O frio e a fome foi matando todos os cavalos ali do bando de pouco em pouco. Então, após se recuperar, a Esperança resolve guiar o que restou do seu bando para um lugar melhor. Um lugar onde pelo menos as condições climáticas não matassem os cavalos. E no caminho para esse lugar dos sonhos, Esperança e o seu bando encontraram um outro bando por um acaso. Só que esse bando já possuía um líder estabelecido que se chamava Strider, que obviamente no futuro será o pai do Spirit. Strider obviamente se apaixona pela Esperança e resolve juntar o seu bando com o que sobrou do
dela. Afinal, quanto mais, melhor, né? A partir daí, Strider e Esperança vivem várias aventuras perigosas até chegar no final do livro e ao fim da história. Sim, o livro mostra quem é o pai do Spirit, como que ele conheceu a mãe dele, mas não mostra o que aconteceu com ele, como que ele morreu. Ele termina o livro vivo, mas não aparece no filme do Spirit. Ou seja, eu tive que criar uma teoria entre o livro e o filme. Vamos lá então, como eu falei, o bando do Strider se juntou com o resto que sobrou ali, que foi um pouquinho do bando da Esperança. Mas o livro termina com os dois procurando um novo lar. Sim, eles passam por uma grande aventura, mas não chegam na terra perfeita que eles estavam sempre sonhando, com um clima perfeito e tudo que eles queriam. Os cavalos do bando do Strider e da Esperança ainda estavam morrendo de fome ou de frio, ou das duas coisas. E o fato do filme do Spirit começar mostrando aquele paraíso onde os cavalos vivem, mostra pra gente que eles conseguiram chegar, né? Você pode até procurar o filme inteiro, mas o filme inteiro, um cavalo que pareça o pai do Spirit, mas não vai achar. Você pode encontrar um cavalo cinza claro ou um cinza escuro, mas um cavalo negro como carvão, que é literalmente a definição do pai do Spirit no livro, você não vai achar, brother. Então, como os caras fizeram questão de não colocar um cavalo negro feito carvão no filme, é porque realmente o pai do Spirit não tá nesse filme. Por isso que eu acredito que o Strider tenha morrido antes de chegar no paraíso do filme. Strider é um nome maneiro, né, cara? Podia ter um filme, Strider, o cavalo de carvão. Eu não sei dar muito nome pra títulos. Enfim, desforquei aqui. O que importa pra essa teoria fazer sentido é que a personalidade do Strider é quase que idêntica à personalidade do Spirit mostrada no filme. É descrito no livro que o Strider é um cavalo feroz, protetor, ousado e responsável com o seu bando. Tem uma cena de bravura nesse filme inacreditável, porque se você reparar naquela cena que o Spirit poderia muito bem fugir quando os homens tentam capturar ele, ele prefere se sacrificar. Ele viu que os homens que estavam vindo atrás dele iriam achar o seu bando. Então, por causa disso, ele manda o seu bando fugir e volta em direção aos humanos para distraí-los. Óbvio que ele também tenta fugir e resiste ao máximo, mas ele sabia que poderia ser capturado. Ele praticamente deu a sua vida pelo seu bando. O Spirit foi extremamente responsável nesse momento porque ele pensou em todo mundo antes dele. E isso aí é muito parecido com o que o pai do Spirit teria feito, porque os dois têm a mesma personalidade praticamente. É dito isso no livro. Então, é muito fácil dizer que o que aconteceu com o Spirit no filme pode ter acontecido no passado da mesma forma com o Strider. Só que o Strider não teve tanta sorte assim. No final do filme, vocês já viram que o Spirit consegue, depois de muito custo, voltar e encontrar sua família. Mas talvez quando o pai do Spirit se sacrificou pelo seu bando lá no passado, ele acabou morrendo na mão dos humanos. E após a sua morte, a Esperança batizou o seu filho de Spirit, para que ele pudesse carregar o espírito do seu pai dentro de si. E é nesse momento que entra a fumação de banana toda. E se, meus amigos imaginários, prestem bem atenção nesse e se o Strider tivesse reencarnado naquela águia que aparece no filme? Pelo menos até o Spirit ficar adulto nas terras do seu bando, a águia do filme o persegue o tempo inteiro. Ele só é um cavalo extremamente rápido porque ele tenta sempre alcançar a águia. O Spirit está tão conectado com essa águia misteriosamente que no final do filme ela o guia de volta pro seu lar. A águia me guia de volta pro lar. Ou seja, o Strider, pai do Spirit, não só o treinou desde a sua infância para torná-lo um bom líder, como também o ajudou durante o filme inteiro, ou quase inteiro, sem o Spirit saber. Se você reparar bem, aquela águia seria totalmente desnecessária pro filme se ela não fosse a reencarnação do pai dele. É só uma águia aleatória que aparece de vez em quando, a gente não sabe nem o nome dela. É um elemento extremamente aleatório que não foi introduzido, não foi desenvolvido e nem finalizado no filme e tá na capa do filme. Por que que ela tá ali? Por que que ela guiou o Spirit? Isso não faz sentido nenhum. Só faz sentido se ela for o espírito reencarnado do pai do Spirit. E outra, no momento em que o Spirit fala, assim como meu pai antes de mim, tornei-me o líder do meu bando. Olha só quem é que tá nessa cena junto com ele. Na nossa cara! Mano, o nome do filme é Spirit. É óbvio que tem que ter alguma coisa a ver com o espírito nesse filme. Na verdade, se a gente não considerar que essa águia, na verdade, é o espírito do pai do Spirit reencarnado, o título do filme não faz sentido nenhum. Pelo menos o nome dele não faz sentido nenhum. O nome dele podia ser Jack ou Pedro.
Marlon. Mas por que Spirit? Que outro espírito que tem? Só pode ser o pai dele. Eu quero pedir pra você, além de comentar aí o que você acha dessa teoria, você também deixa o like aí, clica no gostei, porque isso me apoia demais pra poder continuar fazendo vídeos cada vez melhores aqui pra vocês, beleza? Clica aí. Bom, tudo bem, a gente tem aí até agora a história do pai do Spirit, o Strider, tem a história do filme do Spirit, eis que surge uma série chamada Spirit Cavalgando Livre. É uma série produzida pela própria DreamWorks e é distribuída pela Netflix aqui no Brasil. No início, antes de assistir a série, eu pensei que a DreamWorks tinha criado mais um spin-off, mais uma série de um filme que ela já tem. Nenhuma novidade até aí, é o que ela sabe fazer. Aí eu acabei não assistindo por me parecer uma animação extremamente infantil, e realmente é. Só que, com o tempo, depois de assistir a série, eu descobri que, por mais que a série se chame Spirit, o Spirit não aparece em nenhum momento. É porque o cavalo protagonista se chama Spirit, mas ele não é o Spirit que a gente conhece. Ele é o filho do Spirit. Até porque, se você perceber, o Spirit dessa série aí possui uma faixa branca no rosto e o Spirit do filme não, ele tem a cara lisa. Alguns sites americanos que entrevistaram os produtores dessa série aí da DreamWorks dizem que esse Spirit aí da série é, na verdade, o filho do Spirit. Porque na série mesmo eles nem falam sobre os pais dele. E é estranho isso, porque o protagonista da série também se chama Spirit, mas ele é claramente diferente do Spirit que a gente conhece, por causa da faixa. É tipo um Spirit Jr. E o que me incomodou é que em nenhum momento é falado sobre o parentesco dele na série. Aí eu descobri, tava pesquisando na internet, que fizeram um abaixo-assinado oficial pra DreamWorks cancelar a série, pois ela era um sucesso apenas entre as crianças que nunca assistiram ao filme. Eu vou ler aqui um trecho dessa petição pra vocês. Se o filme Spirit, o Corcel Indomável, foi grande parte da sua infância, assine esta petição. Se o filme Spirit, o Corcel Indomável, evocou suas emoções e fez você chorar toda vez enquanto assistia, assine esta petição. Se você acredita que o Spirit representa a liberdade e a luta por essa liberdade, assine esta petição. Os caras levam a parada a sério, eles escreveram um texto gigantesco, isso aqui é um pequeno trecho dele, pra fazer a DreamWorks cancelar uma série que já tá pronta. Enfim, nesse site aí é dito que, por questões de direitos autorais, a DreamWorks não poderia fazer uma série com o personagem do Spirit. Pelo menos não o Spirit que a gente conhece, né? Então eles pegaram, modificaram um pouco ali o rosto do cavalo, botaram a faixa branca nele, e aí deram o mesmo nome de Spirit pra poder vender. Aí assumiram, mas não na série, que esse seria o filho do Spirit. Mas até essa fonte aí carece de realmente veracidade. A história é de uma garotinha que se muda de cidade e conhece um cavalo que foi capturado por humanos. Diferente do Spirit, conseguiu escapar, esse aí parece que ficou ali preso e realmente ficou preso. Aí meio que essa garotinha aí se torna dona do Spirit e cavalga em cima dele. A única coisa que eu acho que eu posso dizer em defesa dessa série aí é que o cavalo, apesar de ter uma cela, às vezes ele é livre. A menina liberta ele, mas ele vive seguindo ela porque ele quer. Então essa polêmica aí de ser um absurdo, de que o Spirit agora tem uma dona, tá até escrito na petição, provavelmente eles nem viram na série, realmente não faz sentido nenhum. Ele não tem dona, ele tá livre ali e tá andando do lado dela. Ele só deixa uma pessoa subir em cima dele, mas isso aí aconteceu lá no próprio filme também. Ainda assim, dizer que esse Spirit aí da série é o filho do Spirit do filme faz sentido, mas ainda é só uma teoria. O fato é que o Spirit aí da série não é o Spirit do filme que nós conhecemos. E com isso, já sabemos quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou escolher meu canal. Agora eu quero que você comente aqui o que você acha dessa minha teoria, principalmente sobre o pai do Spirit ser um espírito da águia. Faz sentido isso ou eu tô fumando banana? Pode escrever porque eu leio tudo. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça.